O título é Isso pode prejudicar a sua vida. E a que eu estou me referindo? Eu estou falando sobre um defeito, uma fraqueza nossa, que é fazer tudo com pressa. Hoje estamos vendo pessoas que estão sendo dominadas pela pressa. Quem criou a expressão "a pressa é inimiga da perfeição" foi Rui Barbosa, o jurista baiano, que no final do século XIX, ele, ao comentar a rapidez com a qual o Código Civil brasileiro estava sendo redigido, ele disse: a pressa é inimiga da perfeição. E com base nesse entendimento, eu quero hoje discorrer com vocês a respeito desse assunto, porque a Bíblia Sagrada também ela fala sobre a importância de desprezarmos a pressa e nos apegarmos à paciência. Você sabe que no tempo de Deus, não é você que pesca, os peixes é que pulam na rede. No tempo de Deus, as coisas irão acontecer perfeitamente. Para que pressa? Muitos confundem a pressa com agilidade. Agilidade é uma coisa, ter pressa é outra. Você já deve ter experimentado situações onde você está atrasado e você sai com pressa, os sinais fecham todos. Eu já passei por essa experiência. Entra um ônibus na sua frente, um caminhão, algum motorista vai na sua frente devagar, tudo para lhe atrasar ainda mais. Mas quando você está no horário, quando você está com tempo, os sinais, eles ficam todos verdes, ninguém entra na sua frente, ninguém te atrapalha. Tudo por quê? Porque nós vivemos em um mundo que ele prioriza a pressa em detrimento à eficiência, à excelência e à perfeição. Então hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto. A palavra do Senhor nos ensina lá em Hebreus, no capítulo de número 10, eu quero ler com vocês, está escrito assim, porque necessitais de paciência. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então a palavra do Senhor, ela é categórica. Ela nos ensina a importância da paciência, que não temos que viver como o mundo vive apressado, o mundo vive desesperado, o mundo está agitado, mas nós que conhecemos a palavra, que temos um Deus, um Pai que cuida de nós, não precisamos entrar nesse caminho da ansiedade, da pressa. Nós somos de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. Então há pessoas que elas prejudicam todas as áreas da sua vida por causa da pressa. Há pessoas que elas vão na igreja com pressa. Sempre que oram, oram com pressa. Sempre que vão meditar na palavra de Deus, fazem isso com pressa. Quando vão se encontrar, às vezes, com um amigo, com um familiar, estão sempre apressados. Há pessoas que elas têm dificuldade de sentar, de conversar, têm dificuldade, às vezes, de parar quieto e ficar só contemplando a natureza, a criação de Deus. Há pessoas que têm dificuldade disso. Por quê? Porque vivem apressadas e elas confundem a pressa com agilidade. Eu digo para você o seguinte, a pressa, ela vai impedir que você faça as coisas com excelência, da melhor forma. Você, na verdade, está prejudicando a sua vida e áreas da sua vida por causa dessa pressa. Tem uma frase que eu acho muito interessante: vou devagar porque estou com pressa. Vá devagar porque toda vez que você está com pressa, você esquece algo. Você faz algo que não deveria fazer, você deixa de fazer algo que você tinha que fazer, você esquece as coisas por causa da pressa. Então, a pressa é inimiga da nossa comunhão com Deus. Por causa dela, não oramos até Deus responder. Não temos paciência. Nós vimos aqui no texto de Hebreus que nós necessitamos de paciência para que depois de fazermos a vontade de Deus, possamos alcançar o resultado, a promessa. Então, há pessoas que elas querem mudar a ordem, a regra. Elas estão apressadas, elas querem primeiro a promessa, para depois terem paciência e depois fazerem a vontade de Deus. Elas invertem tudo. Não, tenha paciência, faça a vontade de Deus, e depois a promessa chegará, a promessa se cumprirá. Então há pessoas que por causa da pressa, elas não esperam Deus dar a direção, Deus falar se é sim, se é não. Há pessoas que estão tão apressadas que elas simplesmente oram e já começam a agir. Por que essa pressa? Você sabe que a vida, ela é feita de decisões e as decisões geram consequências. E uma decisão precipitada, porque você foi movido pela pressa, pela impaciência, pela precipitação, ela pode impactar a sua vida, ela pode trazer impactos profundos para a sua vida. Então cuidado com isso. Eu escrevi aqui, não oramos até Deus responder, não meditamos até que venha a revelação da palavra. Vamos para a igreja pensando no que iremos fazer quando o culto acabar e por aí vai. Então as pessoas estão tão apressadas que elas já vão para a igreja pensando nas coisas que tem que fazer, já ficam olhando no relógio, que hora esse culto vai acabar. Como assim? Que pressa é essa?
Há pessoas que vivem como se a vida fosse acabar agora. Estão totalmente apressadas. Elas esquecem as coisas. Há casos de pessoas que já esqueceram até os filhos dentro do carro, crianças que morreram, pessoas que esqueceram compromissos importantes, que vivem apressadas. Elas não conseguem desenvolver a paciência. Todos nós precisamos. E hoje, no meio dessa agitação que vivemos, hoje basta apenas você apertar um botão, você liga os eletrodomésticos, você pega o celular e resolve as coisas numa agilidade muito grande. Só que há muitas coisas que elas não mudam. Os princípios são os mesmos. Você tem que ter paciência, você vai ter que esperar, você vai ter que aguardar. Não traga a sua pressa, a sua precipitação para o reino de Deus, porque no reino de Deus não funciona dessa forma. Conhecemos também aquela frase, né, que o apressado ele come o quê? Cru e quente. Por quê? A comida ainda não está preparada e ela está crua e ela vai ficar quente. Então, já viu, você já deve ter tomado um mingau quando era criança, ou talvez até hoje, né? E você vai comendo como? Pelas beiradas, aos pouquinhos. Porque se você for logo no meio do mingau, você vai se queimar. Então tem que ser com calma, devagar. Estou indo devagar porque tenho pressa e não o contrário. Pense nisso. Bom, eu quero também aqui comentar algumas frases para a sua reflexão. Fique na presença de Deus o tempo que for necessário. Ore até que a resposta chegue, não tenha pressa. Talvez você pense como Marta. Marta disse para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor demorou, mas Jesus não demorou. Ele chegou na hora certa. Jesus não se atrasa. Nós é que estamos sempre adiantados. Nós é que estamos sempre com o nosso relógio, nosso cronos acelerado. E Deus não vai se adequar à nossa agenda. Nós é que precisamos adequar a nossa agenda ao tempo de Deus. Deus trabalha no Kairos e Ele vive e Ele se manifesta pelo Aion, que é o tempo eternidade. Não tem início e não tem fim. É totalmente eterno. Mas nós, às vezes, queremos apressar o nosso Deus. Queremos que Ele fique agitado como nós estamos. E Deus não vai se sujeitar a nós. C.S. Lewis, um grande pensador cristão, ele disse certa vez o seguinte: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja, preste atenção, conhecer a Deus, precisa dedicar-lhe tempo. Muito tempo. Tem que ter paciência para desenvolver um relacionamento com Deus. Ele não vai se curvar à nossa pressa nervosa, ao nosso imediatismo. Não, Ele tem o tempo dele e já está tudo programado. Nós precisamos desacelerar para que possamos entrar na sintonia que Deus quer, com toda a paciência. Bom, lembrando, Hebreus capítulo 10, versículo 36, que é a base do nosso estudo de hoje. Porque necessitais de paciência. Se não tem, peça para Deus. Ela é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. As pessoas estão tão apressadas que os produtores de conteúdo hoje já estão se dedicando mais aos vídeos curtos. Os vídeos longos, onde a pessoa consegue desenvolver um assunto, onde ela consegue ali expor todo o seu conhecimento, ele é desprezado. Então hoje, o que tem sucesso são os vídeos de 30 segundos, de 1 minuto, de 1 minuto e meio. Por quê? Porque as pessoas estão com pressa. E essa pressa não se traduz em eficiência, em conhecimento. Para adquirirmos conhecimento, para crescermos, para avançarmos, para sermos bem-sucedidos, nós precisamos entender que há coisas que elas precisam ser feitas com paciência. E essa paciência se une à eficiência. E a eficiência, junto com a paciência, irão resultar em excelência em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossos projetos. Você vê hoje em dia, os pais não têm tempo, estão tão apressados que eles não podem parar 15, 20 minutos para brincarem com seus filhos. E isso, estudos mostram que é essencial para um bom desenvolvimento dos filhos, que os pais dediquem pelo menos 15 a 20 minutos para brincarem, para darem atenção aos seus filhos. Isso vai trazer resultados. Não tenha pressa, mas também não perca tempo. Isso significa o quê? Que você precisa ser intencional e jamais se precipitar. Não seja precipitado, seja intencional. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Não seja uma pessoa que demora a dar as respostas que Deus quer que você dê, ou a resposta que você sabe que tem que dar. Tem coisas que você tem que fazer mesmo, tem que agir logo, porque você sabe, já tem a direção, já sabe o que tem que fazer. Vou dar um exemplo. Há pessoas que elas deixam para a última hora a declaração de imposto de renda. Então, o que acontece? Faça logo o quanto antes. Também não deixe para amanhã, porque depois o site pode ficar congestionado
E aí você perde tempo, você pode se prejudicar, porque existem trabalhos, projetos que você tem prazo. Então entregue o quanto antes. Não seja um procrastinador, porém não seja apressado. Faça as coisas com eficiência, com excelência, da melhor forma possível. A pressa muitas vezes está associada à imprudência. E o que é uma pessoa imprudente? É alguém que não sabe calcular o impacto de decisões que precisam ser tomadas. Então, com cautela, com paciência, mas sempre com eficiência, faça o que precisa ser feito. Não deixe que a ansiedade lhe domine a ponto de você se tornar uma pessoa apressada, uma pessoa precipitada, uma pessoa que toma decisões por impulso. Mas também não seja um procrastinador, alguém que sempre vai deixando as coisas para depois e nunca resolve nada. Repito essa frase: não tenha pressa, mas também não perca tempo. E isso significa que precisamos ser intencionais, eficientes. Precisamos aproveitar o tempo com equilíbrio, com sabedoria e com entendimento. Quando você for à igreja, deixe a pressa de lado. Quando você for orar, não seja apressado. Quando precisar buscar de Deus uma direção para tomar uma decisão, não tenha pressa. Se você orou a primeira vez e Deus não respondeu, ore a segunda, ore a terceira, ore quantas vezes forem necessárias. Ore até que você tenha a resposta de Deus. Certa vez, lá em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, Jesus subiu ao monte para orar e ele passou a noite toda em oração. Quando ele desceu, diz a Bíblia que ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então Jesus, para escolher os 12 discípulos, ele passou uma noite em oração. Talvez você precise passar uma noite, 2, 3, ou talvez uma semana, ou talvez um mês orando até tomar uma decisão. Mas quando tomar a decisão, você irá ser mais assertivo. Você vai tomar uma decisão com base naquilo que Deus lhe inspirou, com base naquilo que Deus lhe orientou. E aí a responsabilidade não é sua, é de Deus que lhe deu aquela direção. E o nosso Deus é perfeito. Deus não sabe errar. Deus faz tudo com perfeição, porque Ele não faz nada com pressa. Observe que lá na criação, lá em Gênesis, nos primeiros versículos, o Senhor foi fazendo cada coisa no seu devido tempo. Por que Deus não fez tudo no primeiro dia? Ele não poderia ter feito tudo no primeiro dia? Para nos ensinar que nada pode ser feito com pressa. E tem mais, toda vez que Ele terminava algo, Ele dizia: isso é bom, isso é bom. Por que era bom? Porque Ele fazia com excelência. E por que o nosso Deus fez com excelência? Porque Ele fez com paciência. Ele não foi apressado querendo fazer tudo da mesma hora, no mesmo momento. Nem Deus agiu com pressa. E quem somos nós para querermos apressar as coisas? Também precisamos agir com paciência e assim faremos tudo com eficiência e com excelência para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus.